Olá, minha gente do esporte de Gospé de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Gospé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rolam pelo Brasil e pelo mundo afora. Tudo isso e muito mais, vocês conferem conosco hoje, 25 de julho de 2022, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Fogão Caipira e Casa das Baterias no Parque 1 e Padaria e Confeitaria Pão e Companhia em Guaranésia. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Gospé e o Panorama Esportivo. Rafael Zayati, tudo bem? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Segundona com muitas informações, temos aí Série A, Série B, Série D e também temos aí o mercado da bola agitadíssimo com essa nova janela, né? Temos também esporte local, Copa Pachá e muito mais. Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo. Segue o líder, Rafael. Pois é, tá que tá, hein? Você tá falando por causa do Palmeiras? Os dois, né? Palestra. Ah, entendi. Vai, Corinthians. Meu Santista tá aqui, Aloysio Coelho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia aos companheiros aqui da bancada. Bom dia aos ouvintes da Clube, em especial aos ouvintes do Panorama Esportivo. João Augusto, esporte local, temos que falar da Copa Pachá. O que temos a respeito? Copa Pachá de futebol cinquentão. Aconteceu neste final de semana a última rodada da primeira fase, com os seguintes resultados: Planalto 0, Mogiana 7, Bengala 1, Madtec Soluções de Madeira 0. Jogos realizados no sábado. Já no domingo, aí o complemento da nona rodada: Pangaré 4, Portal Noivas Tequila 2, Posto São Paulo Minas 1, Guaxupeanos 8. Com essa última rodada, a classificação ficou da seguinte maneira: Tequila em primeiro, 21 pontos, segundo o Pangaré com 18, terceiro Guaxupeanos 17, quarto Mogiana 11, quinto Guaxupé Country Clube 11, sexto Bengala 10 pontos, sétimo, Posto São Paulo Minas com 7, oitavo, Madtec Soluções de Madeira, 6 pontos, sendo eliminado da competição a equipe do Planalto. Com os resultados, a gente já vai passar aí para o final de semana o jogo da outra fase da semifinal da competição. No sábado, acontecem 2 jogos agora no Carlos Costa Monteiro, 15h30, Guaxupeanos e Bengala. Também no sábado, 17h30, Tequila Portal e Noivas e Madtec Soluções e Madeira. No domingo, 8 horas da manhã, Mogiana e Guaxupé Country Clube. Às 10 horas, Pangaré e Posto São Paulo Minas. São jogos aí programados para a Copa de Futebol, né, de cinquentão, Pachá, aí chegando nas suas quartas de final. Ainda falando do esporte local, Rafael, nós vamos falando aí dos jogos que aconteceram, jogos amistosos, jogos treinos nesse final de semana, jogos no sábado e também no domingo. No campo da Vila Campanha, sábado à tarde, o Águia Negra recebeu uma equipe lá de Guaranésia e perdeu por 5-2. O Geraldo Marques, o Pedrão e também o Paulo gostaram, né, está parabenizando o pessoal aí de Guaranésia que venceu por 5-2. O Mogiana, categoria adulto, venceu também um jogo amistoso com a equipe lá em Guaranésia por 3-1. Edinho, Igor e Lucas foram os marcadores. O Henrique, diretor de esporte do Mogiana, passando para a gente as informações do jogo acontecido. Também lá em Guaranésia, agora no domingo, no Beira Rio, o Paulinho Esportes bateu o Meninos da Vila, aqui de Gospé, por 3-1. 2 gols do Poderoso e 1 do Pedro. O senhor Coelho aí, né, gostou do time, comandado pelo Breno, né, a meninada, boa de bola, e o Paulinho Esporte vencendo por 3-1.
primeiro campeonato regional de futebol que está sendo realizado em Guaranésia, fase de grupos. Guaranésia Futebol Clube 4, Cruzeiro de Guaranésia 0. Aí o clássico local, 4-0 por Guaranésia diante do Cruzeiro. União de Caconde, União Cacondense 0, Vila Nova da Prata 2. É um comunicado do Luiz Carlos Leite, conhecido Bombril, né? Diretor de esportes aí da cidade de Guaranésia. Em Monte Santo de Minas, a bola rolou também, jogo amistoso pelos veteranos. O América de Monte Santo venceu o Pangaré por 1-0. Gol do Daniel Pipoca. O Júlio, coordenador do América, nos passando os resultados, está sempre ligado, antenado no panorama esportivo. No campo do Umuarama, o Bugio Futebol Clube venceu o São Pedro de Itapiratiba por 3-1. Gols do Bugio, o Negão fez 2 e o Jefinho. O Luizinho, representante do Bugio, está aí elogiando a boa equipe do São Pedro lá de Itapiratiba. Jogo realizado também no domingo à tarde, lá no campo do bairro Santa Cruz, aspirantes e titulares. Às 14 horas, jogo dos aspirantes, Unidos do Parque 2, 8, Mamoneiro 0. Às 16 horas, pelos titulares, Unidos do Parque 2, 2, Mamoneiro 1. Informações do seu Cícero, né, também do seu Ismael, dirigente aí do Unidos do Parque 2. Também está parabenizando a equipe do Mamoneiro. Tá aí, Rafael, olha que nós tínhamos, por enquanto, dos resultados dos jogos amistosos, jogos treinos, competições que foram realizados no fim de semana. Valeu, João Augusto. Partimos assim para módulo 2, Paulo Júnior. Temos aí os resultados do final de semana. Exatamente, Rafael. Nós tivemos aí, né? O Betim perdeu em casa para o Democrata de Sete Lagoas pelo placar de 2-0. E o Varginha, no clássico local, venceu o Boa Esporte por 2-1. Fechando aí a 9ª rodada, acontece hoje, mas o jogo às 20 horas lá no Ipatingão, Ipatinga e Tupinambás, de Juiz de Fora. Exatamente, João Augusto. E a tabela, né? Ela deu uma reviravolta. Após esses 2 jogos, o Democrata de Sete Lagoas assumiu a liderança com 16 pontos e o Betim é o segundo com 15, o Ipatinga é o terceiro com 13, o Varginha é o quarto com 13, o quinto é o Tupinambás com 8 e na lanterna o Boa Esporte com 0 ponto. Mas tem o jogo de hoje do Ipatinga, né, o Coelho, que poderá novamente aí encostar aí no Democrata. Se o Ipatinga sair vencedor dessa partida hoje, jogando em casa, tudo é possível, pega o Tupinambás que não vem bem, aí o Ipatinga assume novamente a liderança desse hexagonal final. E tá interessante, né? Tá bem movimentada. Tá acirrada a disputa, né? Tá. Nessa ponta até o Varginha, dentro de uma classificação, é possível ele conseguir até a classificação. Mas a classificação, eu acho, para o campeonato de 2023 vai se resumir entre Democrata, Betim e o Ipatinga. Dentre os 3, Paulo Júnior, dá para apontar o grande favorito? Olha, eu acredito mais na equipe do Ipatinga. Mas pela camisa? Não, Rafael, o Ipatinga, ela tá com uma equipe o Ipatinga, ela tá com uma equipe, para mim, mais bem montada, uma equipe mais redondinha dentro deste campeonato, apesar do Ipatinga ser o terceiro colocado hoje. Eu vejo aqui, fora da curva, apenas 2 equipes, o Tupinambás que tem 8 e o Boa Esporte que estão aí, na minha opinião, vai cumprir tabela no final desse campeonato. A briga mesmo está entre Democrata, Betim, Ipatinga e Varginha. E dentro desses 4 vão subir 2. Agora, o Coelho, dentre essas possibilidades, esses times que a gente tem falado, o Boa também caiu, hein? Caiu demais. Impressionante. Não reeditou outros campeonatos, né? Que até então, até Série B, caiu, já foi caindo e está no módulo 2 até do Mineiro. Então, muito mal. Agora, com relação ao Ipatinga, o Ipatinga, ele sempre esteve na ponta da tabela, sempre distanciando e tudo. Tem chance, com uma vitória simples hoje, ele já assume a ponta da tabela. Aí ficando o Democrata ficando em segundo lugar. O Democrata que iniciou mal a competição, mas deu um bom salto, e o resultado desse final de semana ganhando do Betim, que também sempre esteve na ponta da tabela, foi surpreendente e um ótimo resultado para o Democrata, essa vitória lá.
Partimos assim para a Série D do Brasileirão, Paulo Júnior. Tivemos aí já a rodada válida pela segunda fase da competição. Exatamente, Rafael. Como nós temos apenas um representante aqui no sul de Minas, que é o Pouso Alegre, ele foi lá e jogar com o Várzea Grande e Operário, empatou. né? Operário. De Várzea Grande, lá na cidade de Várzea Grande. E empatou o jogo. Olha, a temperatura lá, Rafael, estava 42 graus. O jogo começou ao meio-dia. Só que nós temos um fuso horário lá de 1 hora, né? Mas seria 11 horas aqui para nós, lá meio-dia. Agora, é o seguinte, foi um jogo muito morno, agora a gente tem que... Morno não, foi quente. Eu chamo a atenção, foi quente na temperatura, agora o jogador tava de morno para fio, viu, Rafael? Agora, eu quero chamar a atenção para o goleiro, o Edson. Olha, o Edson pegou uma bola aos 38 minutos do segundo tempo, que eu vou te contar, viu? Olha, foi um milagre e o Pouso Alegre, se tomasse esse gol, sairia derrotado lá. Mas aí conseguiu, né, segurar aí o 0-0. Agora o jogo de volta é sábado, 17 horas, 5 horas da tarde, no Manduzão, João Augusto, que já começaram a vender ingresso. Vai lotar aquele estádio lá em Pouso Alegre. Uma vitória simples, aí o Pouso Alegre passa então para a próxima fase. Agora, o João Augusto, a gente está falando aí dessas possibilidades, inclusive, de ser o representante na Série D. Seria muito bom, em caso de título, ele poderia, inclusive, jogar a Copa do Brasil também, né? Sim. Daria uma vaga para a Copa do Brasil. O Rafael, é importante, a gente sempre fala aí a palavra organização e planejamento. Já, como disse muito bem o Paulo Júnior, já estão aí vendendo os ingressos já para o jogo que acontece no sábado. Então, até fazendo um valor acessível para que lotem aí o estádio do Manduzão. E como a gente fala também, treinador, ela é muito importante. Você pega um treinador experiente, ele praticamente montou essa equipe do Pouso Alegre para esta Série D. Então ele iniciou essa equipe, joga em casa, está em aberto ainda, mas com o apoio do torcedor, o Pouso Alegre tem tudo para vencer, para estar de fase. Eu não diria tem tudo não, tem obrigação, hein? Tem obrigação. Agora, essa performance do Pouso Alegre é interessante porque ele se salvou de cair para o módulo 2 no Campeonato Mineiro desse ano, na última rodada. E daí, essa equipe, ele tinha a vantagem de jogar a Copa do Brasil esse ano, chegou a eliminar o Paraná Clube, foi para frente. E daí eles, com essa possibilidade de Série D, eles contrataram o Paulo Roberto, que é um treinador já conhecido e que tem presta grande trabalho nas equipes que dirige. E daí foi a reviravolta do Pouso Alegre. Classificou em primeiro lugar no seu grupo na Série D e está aí jogando pela vantagem, decidindo em casa. Então, o Pouso Alegre fez realmente uma grande reviravolta e subiu aí no campeonato da Série D e com certeza vai seguir em frente. Lembrando que o Panorama Esportivo é um oferecimento de Fogão Caipira. Saboreia a melhor comida de Guaxupé e região. Claro que eu estou falando do Fogão Caipira. Atenção para o cardápio de hoje com tutua mineira, baby beef acebolado, pernil oriental, estrogonofe de carne, salmão assado, frango grelhado e canelone de presunto e queijo. Eu te dei aqui, eu quero carne vermelha, beleza, eu te dou aqui. Eu quero frango, tem também. Peixe. Eu quero peixe, tem também. Isso sem você falar, Rafael, na variedade e na qualidade de legumes e verduras que eles apresentam lá pro almoço. Essa parte, eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu pulo pra sobremesa. Sim, mas aí, porque hoje, na segunda-feira, você tá meio, né? Quero começar mais light a semana. Mais light, tudo. Então você tem uma variedade, uma mesa de frios, de legumes sensacional. Parabéns. Eu vou ser sincero, hoje eu já tô preparando aqui o meu cardápio, eu vou no canelone de presunto e queijo com esse baby beef acebolado. Tá bom, não precisa mais nada não. Pra segunda-feira? Isso aqui era ontem, domingão. Fogão Caipira, na rua Major Anacleto, 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do Fogão é 991790476. Fogão Caipira com sua irresistível comida mineira. Rápido intervalo comercial e já voltamos para falar de Série A e Série B do Brasileirão. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube.
Ei, amigo, sua bateria deu ruim. Não se preocupe. A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988 25 1708. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Forró da Economia Mineirão Atacarejo, com preços baixos pra ninguém botar defeito. Arroz agulhinha Camil 5 quilos 17,80. A 100 pau peito bovino, peça ou pedaço quilo 23,80. Xande dentro bovino, peça ou pedaço quilo 29,80. Ofertas válidas até 27 de julho. O melhor arraiá da cidade é aqui. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Clube FM, 74 anos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Vamos lá, João Augusto. Partimos assim para a Série B do Brasileirão. Tivemos aí no final de semana os jogos válidos pela 20ª rodada. É a primeira rodada do retorno, né? Foram aí no Mineirão. O Cruzeiro bateu o Bahia, gol de Stênio por 1-0. Jogando lá No Olímpico? No Olímpico, o Grêmio venceu a Ponte Preta por 2-1. E o Vila Nova desbancou a equipe do Vasco da Gama, venceu por 1-0. No estádio dos Aflitos, lá em Recife, o Náutico foi derrotado pelo Londrina por 2-1. O Ituano, jogando em Itu, venceu a Chapecoense por 1-0. O CRB, jogando no Rei Pelé, em Maceió, venceu o Novo Horizontino por 2-1. Domingo, lá no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Brusque ficaram no empate em 1-1. E hoje, pela continuidade da Série B, o Criciúma recebe o CSA às 19 horas
E o Operário do Paraná, tentando sair da crise, enfrenta Tombense, que busca a 5ª posição no campeonato, às 19 horas. Paulo Júnior, seu time está cada dia mais implacável. Quem vai parar esse Cruzeiro nessa Série B? Abriu 9 pontos para o segundo colocado. Conta para mim como foi esse jogo contra o Bahia. Ô Rafael, o ano passado tudo dava errado pro Cruzeiro. O Cruzeiro tomava o gol, não empatava, o Cruzeiro não conseguia se acertar. Este ano tudo está dando certo para a equipe do Cruzeiro, que é uma boa equipe, enfrentou uma grande equipe que é o Bahia, que valorizou muito a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro começou um jogo que foi de igual para igual no primeiro tempo, né? Chances aí para os dois lados. E no segundo tempo, a equipe do Cruzeiro teve um jogador expulso, né? O Eduardo Brock, o zagueiro. Eduardo Brock, fez uma falta lá que... Mas você questiona a expulsão? Não, tinha que ser expulso realmente. Mas aí o que aconteceu? O Cruzeiro com 10 jogadores, aí todo mundo pensou, agora o Bahia vai partir com tudo para cima do Cruzeiro e vai ganhar esse jogo. Porque a expulsão foi aos 19 minutos do segundo tempo, então tinha muito tempo, muito jogo pela frente. Aí o que aconteceu? O Cruzeiro num contra-ataque fenomenal, né, num chutaço de fora da grande área, o goleirão rebateu, fez até uma defesa muito importante, foi uma defesa difícil, só que quem estava lá para aproveitar o rebote, o Stênio, né, foi lá, fez o gol, um golaço aí para a equipe do Cruzeiro. E depois, Rafael, olha, o Cruzeiro passou um sufoco, porque o Cruzeiro voltou, né, o técnico interino mandou o Cruzeiro voltar, parar no meio de campo e tentar segurar aí o ataque da equipe do Bahia. Foi um Deus nos acuda, 2 bolas no travessão, o Bahia quase que empatou o jogo e poderia até virar o jogo, mas aí esbarrou no goleiraço da equipe do Cruzeiro. Rafael Cabral fez a diferença. Que é isso, olha, o que aquele menino jogou de bola no sábado, o que ele pegou de bola de cara a cara, assim, no reflexo, assim, ele conseguiu segurar e fazer uma muralha humana ali, e o Bahia não conseguiu. Até a crônica esportiva estava mencionando como os 2 grandes nomes da partida foram os goleiros, Danilo Fernandes pelo lado do Bahia e o Rafael Cabral pelo Cruzeiro. Exatamente, eu até achei importantíssimo lá a entrevista em que o Danilo, né, o goleiro da equipe do Bahia, ele disse, então eu achei muito sensato. Ele falou, olha, jogamos muito bem, vamos sair daqui do Mineirão com a cabeça erguida, o dever cumprido. Agora eu quero parabenizar o meu colega e o goleiro do Cruzeiro. Então ele disse aí, olha que coisa bonita, né? O goleiro valorizar o trabalho do outro. Falou, parabéns, o Cruzeiro merece a campanha. Agora esse goleiro aí, se nós fôssemos jogar até 60 minutos, ele ficava fazendo defesa aos 60 minutos. Então, parabéns pro Cruzeiro, líder da Série B. O Rafael tá fazendo a torcida do Cruzeiro não sentir saudades do Fábio. É verdade. Agora, João Augusto, o Grêmio bateu a Ponte Preta por 2-1, conseguiu esses 3 pontos. É impressionante, o Roger até vence, mas não convence. Muito bom, Rafael. Uma folha salarial na Série B, uma das maiores, ou a maior folha salarial dessa Série B é o Grêmio. Porque a gente desfez pouco da equipe em relação ao ano passado. Praticamente manteve, né, a equipe com algumas modificações. Agora, não poderia de forma alguma deixar escapar uma vitória diante da Ponte Preta, que vem lá embaixo, nas últimas posições, capengando também. E o Grêmio, de uma forma ou outra, ela é muito dependente hoje do Diego Souza. O Diego Souza hoje é o homem, referência do Grêmio. Fez o primeiro gol, lutou, enfim, é a liderança do Roger Machado nessa equipe do Grêmio. Agora, não fez nada com o seu dever. Teria a obrigação de ganhar da Ponte Preta, apertadíssimo, abriu 2-0, mas aí deu um certo respiro, um certo alívio, né? Conforto ao treinador, o Roger Machado. O Grêmio ganhou, venceu os 3 pontos, mas jogou um futebolzinho muito curto, muito michuruco, mas ganhou os 3 pontos. Agora, mas a teve bola... também o retorno do Lucas Leiva, né? Fez o seu retorno para o Grêmio e fez a sua primeira partida. Inclusive ele falou que tem que continuar melhorando, que ficou feliz pelos movimentos dos 3 pontos, evidentemente pelo Grêmio ter ganho, ter conseguido essa segunda colocação. Agora, chega num ponto também que a gente fala, não adianta, o Grêmio vai capengando, por mais que
suba, o Roger Machado precisa apresentar muita coisa ainda se ele quiser ficar nesse comando, hein? Justamente, Rafael, o Grêmio, se a gente analisar elenco do Grêmio, gente, é muito forte. Um elenco para a Série B. Agora, o Roger Machado, ele tem que se virar, colocar o seu padrão de jogo, seu perfil, seu modelo de jogo, que não está acontecendo no Grêmio. Essa vitória... Mas ele já mudou, João. Ele ficou 14 rodadas sem repetir o time, porque ele não conseguia achar. Então, Não. assim, mudando, ele tá mudando. Eu acho que ele é que não tá conseguindo mesmo. Agora, você disse muito bem, teve aí já o retorno do Lucas Leiva. Ele é um jogador que ele encaixa bem numa Série B. Ele é um jogador que ele veio para somar e crescer muito com a equipe do Grêmio, experiente, jogou no futebol europeu. Então, o Grêmio, se a gente analisar hoje, segundo colocado, 36 pontos, mesmo, volto a falar, mesmo vencendo, apertado a Ponte Preta, não me convenceu a bola que jogou o Grêmio. Ô Coelho, agora por sua vez a gente tem um Vasco da Gama que perdeu pro Vila Nova, o lanterna da competição, depois de 14 rodadas, consegue mais uma vitória. Isso custou a carreira do treinador Maurício de Souza no comando do Vasco. Hoje ele não conseguiu ficar mais que 45 dias no comando do Vasco. Foi desde o Celso Roth em 2010. Celso Roth foi o último o último treinador que ficou, ele manteve a mesma coisa. Só que a única diferença é a seguinte: o Celso Roth, ele pediu para sair. Sim, e não foi mandado embora. Né? Não foi mandado embora. Agora, o Vasco, com a contratação do Maurício Souza para comandar o time no lugar do Zé Ricardo, não teve nenhuma melhora, pelo contrário, caiu assustadoramente. Estava invicto, né? Até então. Estava invicto, estava aí chegando muito próximo do Cruzeiro, tudo. E com a saída do Zé Ricardo, que já era questionado pela torcida, fazia um campeonato de qualidade média boa, mas nada, mesmo estando invicto, nada que fosse uma campanha compatível com a do Cruzeiro. E daí o Maurício Souza assumiu contra a vontade de torcida e parte da diretoria. Achávamos que poderia fazer um bom trabalho, mas realmente isso não aconteceu. E o Vasco caiu muito de produção e perdeu para o Vila Nova, que até então fazia muito tempo que estava sem uma vitória. 14 rodadas. 14 rodadas sem vitória. Amargando a lanterna por grande período, né? E daí fez 1-0, segurou. Agora o Vasco não teve condições, não teve nenhuma dificuldade, assim, nenhuma não, teve várias dificuldades, não teve como sair em busca desse empate e tentar virar o jogo. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: o Vasco, há 42 dias atrás, vai e contrata Maurício Souza como o grande herói, salvador da pátria. Passa 42 dias, manda o cara embora. Porque a diretoria pressiona, a torcida pressiona, ele vem, não consegue resultado. E aí, mostra uma incompetência por parte da diretoria, isso? Um pouco sim. Agora, o problema do Vasco hoje, eu vejo que é essa indefinição com relação à SAF. Não assinou esses contratos, o Vasco ainda carece de uma injeção financeira, continua com débito, continua com dificuldade financeira. Por outro lado, a SAF tem um interesse, já caminhou bem essa venda do Vasco, mas ela não realizou ainda, portanto, não teve investimento, não teve como contratar, não aproveitou a janela, então isso aí vai perdurar. Só o Alex Teixeira, né? O Alex Teixeira que voltou, né, mas ele deve ser regularizado hoje, porque o Vasco quitou a dívida com o... são as dificuldades aí, exatamente por isso que o time não deslancha. Agora, se não houver uma reviravolta e um entendimento melhor da diretoria, uma retomada de posição com relação ao Vasco, ele corre o risco de não voltar para mesmo estando hoje na terceira posição, ele corre o risco de não voltar para a Série A, o que seria muito ruim para o futebol brasileiro. Vamos aguardar para ver o que acontece, João Augusto. Olha, Rafael, nós apontamos aqui no Panorama Esportivo, antes desse moço começar o seu trabalho no Vasco, que ele não encaixaria no perfil do Vasco da Gama numa Série B que é muito dura.
Você entendeu? Então o Vasco hoje, eu entendo, eu culpo os diretores. Traz um treinador com bagagem, uma Série B, principalmente num time que está em montagem, um time limitado, o time do Vasco, a gente sabe disso, gente. Veja bem, agora dispensou o Maurício Souza. É o momento do Vasco, da diretoria, sentar, vamos trazer um técnico casca dura, um técnico que ele aguenta o rojão, um técnico que ele está adaptado a uma Série B, vai trazer um outro técnico que não está nem aí, sem expressão, vai tombar de novo. É o momento da diretoria trazer um nome forte para o Vasco da Gama. Mas o que definiu também é que, com relação ao problema da SAF, para ser resolvido, o Vasco tem mais 2 jogos e depois ele tem um período de paralisação na tabela. E aí eles estão aguardando, esses 2 próximos jogos, com certeza deve ficar o interino, e depois aí sim vão buscar um treinador de consenso junto da SAF. Vamos aguardar para ver o que acontece. Mas não adianta, Rafael, trazer um treinador, né, mais qualificado um pouco se você não mexer no plantel. O Vasco, ele tem que fazer a contratação, porque senão não tem salvador da pátria pro Vasco da Gama. Paulinho, eu concordo em partes, porque assim, por mais que a gente cobre esses reforços, não dá pra falar que o Vasco não tem time pra vencer o Vila Nova. Um saco de pancada do campeonato aí, venceu uma partida até então, e aí perde pro Vasco. Mas... Aí ganha do Vasco. Então, pra mim, o Vasco, ele teria time suficiente pra bater o Vila Nova do jeito que fosse. Aí mostra mais uma incompetência da parte do treinador, sim, viu? Mas isso acontece, Rafael. A gente vê time aí de ponta aí, passando apertado aí pra ganhar de 2-1, que nós vamos falar agora mesmo, né? O caso do Flamengo aí, lá contra o Avaí. Então, isso acontece. Agora, a gente não está analisando exatamente somente este jogo contra o Vila Nova. Já umas 4 ou 5 rodadas que o Vasco da Gama vem tropeçando em São Januário, vem tropeçando com equipes medianas muito inferior ao seu plantel. Então, mas por que não a gota d'água do técnico ser mandado embora não foi esse jogo do Vasco e o Vila Nova. Mas peraí, por que já que ele vem não tava? Vindo. Por que ele não estava então? Ele veio invicto até 40 dias atrás. Invicto na competição, não tinha perdido. Aí teve 3 derrotas praticamente seguidas, né? Que foi contra o Novo Horizontino, contra o Sampaio Correia e agora contra o Vila Nova. 3 equipes, com exceção aí do Sampaio Correia, mais 3 equipes que estão lá embaixo. Panorama Esportivo, um oferecimento de Casa das Baterias do Parque 1, Paulo Júnior. Rafael do céu, vou te contar, não tem coisa pior do mundo que você empurrar carro, viu? Dá tranca, Paulo Júnior. Não tem, não existe. Então, se a sua bateria arriou, eu vou te dar aí um conselho de amigo. Vai lá na Casa das Baterias, fale com o Luciano, com o Klemer, que eles vão te orientar certinho qual a melhor bateria para o seu carro, se realmente é a bateria. E outra coisa, além disso, a Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta. Olha, veja bem, 1 ano e meio na bateria Zeta e 2 anos na bateria Moura. Além de você ter aí os 2 anos na bateria Moura, você tem um parcelamento em até 10 vezes no cartão. Então, não fique aí passando raiva e passando vergonha com a sua bateria. Corra na Casa das Baterias no Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeituni, número 4419. O endereço é a coisa mais fácil para você encontrar, próximo ali ao Caique, no Parque dos Municípios 1. E atenção, hein? Anote o telefone, porque também eles fazem socorros da sua bateria. O telefone é 98825-1708, repetindo o telefone da Casa das Baterias, 98825-1708. João Augusto, acabou o problema da sua bateria, João Augusto? Chega de dar tranco no carro, chega de botar uma segunda, na baixada, na ladeira. Tá certo. Bom, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva. O rufo
faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708. Clube FM, 74 anos. O nosso melhor presente é estar presente no seu lar. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Bora, João Augusto, vamos falar então da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A última rodada da primeira fase, jogando no Morumbi, São Paulo e Goiás no sábado empataram em 3-3. E depois de um longo jejum, o Botafogo venceu em casa no Engenhão a equipe do Atlético Paranaense por 2-0. E o Avaí começou assustando o Flamengo, mas no final perdeu por 2-1. Lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-1. O Juventude, jogando em casa, venceu a equipe do Ceará por 1-0. E o Palmeiras bateu o Internacional por 2-1. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense perdeu para o Coelho América Mineiro por 1-0. E lá no Mineirão, o Atlético, tentando assumir a segunda posição, não obteve êxito e perdeu para o Corinthians por 2-1. O Fortaleza segurou o Santos, o placar ficou em 0-0. Fechando a 19ª rodada, acontece um jogo hoje às 20 horas no Couto Pereira, lá em Curitiba e Cuiabá. Bom, bora então fazer os comentários sobre os jogos que aconteceram aqui. Paulo Júnior, começando com esse São Paulo 3, Goiás 3. Chuva de gols no Morumbi. Esse Goiás é danado, né? Ele gosta de fazer bastante gols, né, rapaz? E quando ele começa... Agora, o São Paulo, ele perdeu uma grande oportunidade, viu, Rafael? 11 oportunidades. É o 11º empate do time na competição. Olha, o São Paulo tá tropeçando muito, principalmente quando joga em casa, né? Não está valorizando a sua pegada diante da sua torcida. Isso aí pode comprometer a equipe do São Paulo. Agora a gente tem que valorizar também
a equipe esmeraldina, né? A equipe do Goiás, que soube também encarar o São Paulo de igual para igual, Rafael. Posso dar meu pitaco? Tanto defesa, o meio de campo e os contra-ataques do Goiás, né? Rápido assim, sei lá, o São Paulo, viu? Eu acho que o São Paulo bobeou ontem. Não, isso é fato, isso é lógico. Só que eu tenho que direcionar. Sou obrigado a apontar como um dos grandes culpados para esse jogo o próprio goleiro Thiago Couto. Eu acho que assim, tudo bem que ele é novo, tudo bem que ele não esperava já ter que assumir uma titularidade do São Paulo agora com a venda do Volpi e a lesão do Jandrei, acabou caindo no colo dele. Aí o problema da diretoria realmente que não fez o planejamento de forma correta. Só que daqueles 3 gols ali, Coelho, me corrija se eu estiver errado. Para mim, 2, um goleiro nota 6, pega. Exatamente. E o Pedro Raul, né, apresentando aí a versatilidade, fez o gol, deixou o outro volante na cara do gol. Agora, o goleiro do São Paulo, o Thiago, ele já vem falhando, falhou feio também nos 2 jogos, em 2 gols do Inter, no outro empate de 3-3. E na minha opinião, Rafael, eu concordo com você, eram bolas defensáveis em 2 gols que ele sofreu. Agora, o São Paulo é difícil a jornada, né? Porque erra pênalti. Não dá, né? Sabe, não consegue, né? Sai bem, sai vencendo, toma virada, vai lá, busca o empate, vira de novo. E ainda toma o empate no finzinho. Parece que o Rogério conseguiu encaixar o time ofensivamente, mas defensivamente, principalmente com essas 14 vagas aí que estão ou no departamento médico ou então suspensas, parece que o time perde a produção, João Augusto. Ô, senhor Rafael, o senhor, mais uma vez, o senhor está jogando peso tudo em cima de um garoto que está começando agora, o goleiro Thiago Souto. Couto. Claro, ele falhou. Então, mas você não pode jogar o peso só em cima do garoto. É o São Paulo. Mas é se 11 que entra em campo. Cadê os zagueiros? Cadê os back? Mas se ele o senhor está falhou... crucificando um menino que está começando agora. Você mesmo acabou de responder para mim. Você falou, ele falhou. Ponto. Não, eu sei, mas não só depende dele, gente. Mas o senhor está jogando peso tudo em cima do garoto. João, calma. Um goleiro nota 6 dos 3 gols, 2 pegava. Não, e na estreia dele contra o Inter foi triste, né? Ele perdeu, ele tomou 3 gols. O primeiro gol dele foi lamentável que ele tomou, né? O primeiro gol. Então, assim. Agora, o São Paulo também está sofrendo muito com as baixas, principalmente na defensiva, né? Tem aí o Arboleda que não joga mais esse ano. O Reinaldo parece que tem alguns outros problemas, inclusive dentro do próprio São Paulo. É que ele foi receber uma proposta, ele deve ser negociado. O Léo deve voltar, o Jandrei deve voltar para quinta-feira. Vamos aguardar. Pega o América. 2 detalhes interessantes é que hoje o São Paulo deve anunciar o Galopo, o Galopo, volante, que é o volante, a nova contratação. Hoje o São Paulo já divulgou a manutenção de Jonathan Calleri, contratado em definitivo até 2025, e tem uma possibilidade de ter mais 2 nomes que devem ser apresentados ainda hoje. Vamos ficar ainda hoje está correndo atrás do goleiro do Santos, o John, né? Então, o John está de Santos, brincadeira. Não, mas o Santos inclusive soltou uma nota já falando que não vai negociar. Aí o John foi nos bastidores e falou que quer ser negociado porque ele quer brigar por titularidade, e no Santos ele sabe que ele é reserva. Mas aí o São Paulo tem que abrir a carteira, né? E ele abriu já essa carteira e viu que não tem nada, né? Não tem. Abre os cofres. Só que a questão é a seguinte, que por conta do que a gente estava falando. Agora a contratação desse volante aí do Banfield, né? É isso. Não é o São Paulo que está bancando essa contratação, é investidor. O triste do futebol brasileiro é isso, né? O cara sai, quando se vence a prova, o investidor que vai ganhar dinheiro. Em noite de golaços, o Botafogo bateu o Atlético Paranaense e voltou a vencer após 4 jogos. João Augusto, como foi essa partida? Rafael, o Botafogo, o Atlético Paranaense foi com uma equipe alternativa, pelo Filipão. Agora, gente, o Botafogo não quis saber disso. Era o time que precisava buscar um resultado, estava sendo pressionado, não, a equipe inteira do Botafogo, com os seus torcedores, né? E arrancou uma vitória esplêndida à frente, mesmo com a equipe alternativa. O momento hoje é do Atlético Paranaense, é do Furacão. E o Botafogo arrancou 3 pontos aí muito bons para aí a sua continuação na competição.
Se não obtivesse essa vitória aí, seria complicado. Tanto para Luiz Castro quanto para a equipe do Botafogo. Porque aí sim, com o resultado do jogo de hoje, ele poderia já entrar na zona de rebaixamento. A chapa já estava quente, né? Já estava quente. Agora, o Jefinho, só completando, Rafael, o destaque para mim foi esse garoto, o Jefinho, que já incomodou no jogo contra o Santos e voltou a jogar muito bem contra o Atlético, né? Fez um golaço, foi o destaque da equipe do Botafogo. Paulinho, você comentou aí rapidamente sobre o Flamengo, que conseguiu a vitória na ressacada. Flamengo 2, Avaí 1. Conta pra gente como foi essa partida. O Avaí começou a todo vapor, né? Pra cima da equipe do Flamengo. Teve um gol anulado, o VAR teve que intervir lá. No fim estava realmente, eu concordo, o gol anulado. Mas o Flamengo não teve moleza, não. Agora, o Flamengo, ele tem um jogador que é extraordinário. O jogador, ele arrebenta, não adianta. O Pedro, ele é muito oportunista, ele sempre está no lugar certo, ele se posiciona muito bem, principalmente ali dentro da pequena área. Ele acredita em todas, para você ver, né? O gol fez dois gols. O gol que o Flamengo fez, lá, se não me engano, acho que o segundo, era uma bola quase que perdida ali na lateral. Não sei se foi o Arrascaeta. Que jogou por cobertura, e ele estava lá sozinho lá para receber a bola numa jogada que todo mundo lá, não, tá perdido. Sem ângulo, sem nada, o Arrascaeta conseguiu colocar a bola e achou o Pedro. Então, ele é um jogador, realmente, para mim, ele é um dos grandes jogadores da equipe do Flamengo. Até eu acho melhor, na minha opinião, eu prefiro, se o time fosse meu, eu entrar com o jogador Pedro do que com o jogador, o Gabigol. Agora, o Gabigol errou um caminhão de gol, gente. Não tem base. Mas é importante, Paulo Júnior, a gente fala de treinador. Você pega o Dorival Júnior, ele está extraindo a qualidade e competência, né? E o potencial do Pedro. Porque ele é muito eficiente. E o Gabigol, parece que, não sei se o Gabigol, parece que ele ficou triste, o cara tá vindo, vai jogar junto comigo, tá fazendo os gols, eu não tô conseguindo, tô errando. Mas a fase dele é ruim demais. É ruim, mas os dois, gente, eu falo de treinador. O Dorival conseguiu encaixar os dois no ataque do Flamengo. Dá pra cravar que é o grande feito do Dorival até agora, que é conseguir dar essa titularidade pro Pedro e não tirando o Gabigol. Olha, Rafael, sem sombra de dúvida nenhuma. E tem outra coisa, a gente já vendo aí nos bastidores, na crônica esportiva, de repente em seleção brasileira, o povo já está falando de Pedro, de repente numa seleção brasileira, que ele tem potencial para isso. Ô João, você pega esse Flamengo de hoje, ele consegue o que não conseguia com o próprio Paulo Souza. Pode jogar mal, mas ganha. Ele joga bem e ganha. Talvez ele está tendo uma regularidade que não tinha com os treinadores anteriores. O que a gente fala, né, Rafael? O Dorival Júnior, eu gosto do trabalho dele. Você pega o elenco do Flamengo, gente, é recheado, é muito forte demais. Os outros treinadores, eles viviam na mão dos jogadores. Agora não, o Dorival Júnior tem o grupo com ele, tem o grupo nas suas mãos. E o Flamengo, você pode analisar, o Flamengo hoje aí está crescendo, já está na 6ª posição, com 30 pontos, o Flamengo está evoluindo, hein? Eu gosto muito, João, acompanhando as suas palavras, eu gosto muito do trabalho do Dorival Júnior. Até anteriormente eu queria ele no Santos. Agora, é um treinador brasileiro, um treinador simples, mas que sabe enxergar o jogo e sabe enxergar o potencial dos jogadores. Tanto é que o Flamengo já hoje está na 6ª posição e pode acreditar, ele chegou para incomodar esses 5 na frente dele aí. Vai dar muito trabalho essa equipe do Flamengo, porque é uma equipe muito boa. Estreou ontem o Vidal, tem muitos jogadores bons. E tem muitos para chegar também. Muitos para chegar, aí. Exatamente. E vai com certeza incomodar. Veio para realmente disputar o título nesse segundo turno. E tem outra coisa, Coelho, eu gosto muito do trabalho do seu Dorival, porque é o seguinte, ele não é um treinador polêmico. Você vê que ele não fica xingando o juiz, ele não discute, ele não vai partir para cima do juiz. Então ele tem um diferencial dos outros técnicos que fica brigando, gesticulando, sendo expulso. Ele não tá na dele, ele é um observador dentro das 4 linhas ali durante o jogo. Então é um técnico realmente. Você frisou muito
muito bem. Não, ele é um técnico. Pra mim ele é um paneleiro. Ele é um técnico, Rafael. Ele é um técnico brasileiro. É de brincadeira. Pra mim hoje, ele é de toda essa nata aí dos técnicos brasileiros, pra mim ele tá sendo um dos melhores. Tem dó, até um mês atrás tava todo mundo metendo o pau nele. Eu acho só o seguinte. Não, mas ele fez um grande trabalho no Ceará. Sim, perfeito. E manteve esse trabalho bom no Flamengo. Então, vamos lá. Só que ninguém tava dando como certo. Ó, vai dar certo. Todo mundo tava cravando como uma aposta. Ninguém falando que vinha pra resolver o problema. Agora, o que eu tô falando é que eu não mudei meu pensamento, que pra mim ele é um paneleiro. Ele sempre deu certo com panela. No Santos ele fez isso, conseguiu travar a panela do Neymar e Ganso e tudo mais. Então, o que acontece? Eu acho que com tudo isso, tá dando certo. Vamos ver se ele suporta. O Flair ele precisa de resultado. Mas se você reparar, é o seguinte: antes ele tem um problema sério, que é o assessor dele, que é o próprio filho, que ele não é benquisto por todas as equipes onde passou. Exato. Se você vê isso hoje, ele não participa mais. O Dorival Júnior é que fica na beirada do campo, o filho dele não aparece não tá mais. Então, acho que isso muda muito, isso dá uma outra visão, uma outra conotação, principalmente dentro de vestiário. Falando ainda de Flamengo, me parece que o Gustavo Henrique, o zagueiro, né? Parece que está sendo negociado com o Fenerbahçe, a pedido do Jorge Jesus. Ele está tirando todos os encostos do Flamengo e está levando embora. Ele não queria isso, se você me fala lembrar, o Léo Pereira. Aí eu falei, não, pra você ver. Flamengo, manda logo antes que ele... ele vai levar o Gabigol, pode ter certeza. Tá brigando. Pode ser. Lembrando que o Panorama Esportivo também é um oferecimento de padaria e confeitaria Pão e Companhia. Pessoal, seguinte, bateu uma hora dessa, não deu tempo de almoçar, então vai lá, faz um lanchinho. Sabe por quê, Paulo Júnior? O misto quente de lá é sensacional. Tem até ele é caprichado, não é aquele simples misto quente com uma fatia de cada coisa, não. Caprichadíssimo, além de bolo, brownie, salgados, fritos e assados, a coxinha, a famosa coxinha de brigadeiro com morango e também a coxinha de ninho com Nutella. Tudo isso e muito mais você encontra só na Pão e Companhia, que fica na Rua Afonso Pena, 312, lá no centro de Guaranésia. O telefone é o 3555-1610. Pão e Companhia, tudo que você precisa para seu café da manhã, seu lanche da tarde ou petisco da noite. Rápido intervalo e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, centro de Guaranésia. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789.
Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708. Clube FM. Uma emissora da organização Nabisa Yacht. 74 anos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Pois é, João Augusto, mandando um abraço especial para toda a galera participando conosco aqui do Panorama Esportivo. Marquinhos do Planalto tá feliz da vida com o seu Corinthians e com o Fábio Santos. Conta pra gente como foi esse jogo, João Augusto. Puxa vida, que é a alegria dos corintianos, hein? O Corinthians aí pegou um Atlético forte, um Atlético que já também sob o comando do Cuca, né? E outra vez aí o técnico do Corinthians, né? O Vitor Pereira, que não estava ontem. Não estava no comando. Não estava no comando, né? Mas ele passou as coordenadas para o seu auxiliar. Respeitou o Atlético. Eu sempre falei disso aqui na bancada, que o Corinthians é um time limitado, mas é um time que gosta de uma competição, um campeonato forte como o brasileiro. Até o próprio Fábio Santos ontem, que o vovô que fez 2 gols, e na coletiva dele, ele foi muito objetivo. Nós gostamos de jogo grande. Lei do ex. Nós gostamos de jogo grande, gente. Pegou um Atlético evoluído. Mas também dá muita sorte, né, João? Agora, ele pegou um Atlético que, igual o João falou, que estava no momento que precisa provar muita coisa. Tem esse começo de trabalho com o do Cuca, que vai voltar agora. Só que o Corinthians também conseguiu uma virada no Mineirão. Claro que tem seu feito, tem o mérito, e a gente tem que enaltecer isso. Agora, esse Atlético tá meio perdido também, não tá não? Olha, Rafael, eu assisti todo o jogo. Eu não encaro que tá perdido. O Atlético, para mim, no primeiro tempo, ele foi soberano na partida. Nota-se claramente a postura da equipe do Atlético em campo é totalmente diferente da equipe que o Turco põe em campo. Ele já aproveitou o Zaratio mais pelo lado direito. Isso deu uma consistência melhor pelo lado direito, que até então não acontecia. O Nátio Fernandes voltou a jogar melhor, teve oportunidade. Agora, o Hulk foi realmente parado pela dupla de zaga do Corinthians. Balbuena e o Bruno Mendes jogaram muita bola e não deram espaço pro Hulk. Agora, mesmo assim, o Atlético, na minha opinião, foi soberano no primeiro tempo e praticamente até os 20, 25 minutos do segundo tempo. A partir daí, o Corinthians conseguiu o empate numa bola muito doida, que o Fábio Santos cabeceou quase que deitado ali, né? E depois um pênalti, que a princípio foi discutido, mas na minha opinião o pênalti existiu, claro.
E o Fábio Santos, como exímio batedor, foi lá e virou o jogo. Méritos para o Corinthians no último quarto de tempo da partida. Agora, o Atlético vai com certeza mudar muito com a volta do Cuca. Agora, Paulo Júnior, a gente tem que falar desse Galo também, que, por incrível que pareça, um dos jogadores mais importantes da era Cuca no Galo era o Keno. E o gol que ele fez ontem foi uma piada, hein? Uma pintura, né? Onde que ele colocou aquela bola? Exatamente, Rafael. E ele disse depois, né, que quem ensinou ele a bater na bola daquele jeito, fazer gol, foi o próprio Cuca, né? Que foi o professor dele. Agora, é o seguinte, Rafael, conforme aí o meu colega aqui, o Coelho, citou, o Atlético, ele teve a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo, fazer 2-3, que o Corinthians ficou assistindo ao Atlético jogar. O Atlético chegava como queria, através do Zarate, o Fernandes, o Keno, o Jair ali no meio, o Alan, chegava a tocar na bola como queria. Então o Corinthians, no primeiro tempo, assistiu ao Atlético jogar bola. Não incomodou, né? Não, mas de jeito nenhum. Agora o Atlético perdeu grandes oportunidades de matar, fazer 2-3. E é aquela velha frase do futebol: quem não faz, toma. Agora, os gols que o Atlético Mineiro tomou é brincadeira. E a zaga vinha vindo jogando muito bem, né? A zaga ali, na lateral, o Mariano, o Igor Rabelo, o Alonso, o Arana, fazendo ali uma barreira ali, dificultando as coisas pro Corinthians. E no segundo tempo, parece que deu um branco na equipe, principalmente na zaga da equipe do Atlético Mineiro. Esse gol mesmo que fez lá o Fábio Santos, 2 zagueiros da equipe do Atlético olhando para a lua, ele sozinho, ele agachou para cabecear. Então, se perdeu, realmente, o Atlético fez uma boa partida, principalmente o primeiro tempo. Eu acho que o resultado não foi justo, né? Foi justo ao que apresentou o Atlético Mineiro durante todos os 90 minutos. Agora, mérito para a equipe do Corinthians, que teve 2 oportunidades, nas 2 matou o jogo. Agora, João, eu não tô gostando, esse Yuri Alberto ainda não estreou pelo Corinthians não, hein? Mas tem que ter calma, Rafael. É um jogador que ele tá fora de ritmo, tá se ambientando, encaixando no sistema de jogo que o técnico corintiano quer, né? Mas é um jogador muito importante, jogador muito técnico, habilidade, fazedor de gol. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência, que ele vai se encaixar no modelo, no padrão que o treinador corintiano deseja. Mas é bom jogador. E voltando aí também a dupla de zaga, como nós ontem, o Bruno Mendes e o Balbuena sem ritmo ainda, tá voltando aí novamente a forma dele. Eu disse aqui que ele seria muito bem vindo ao Corinthians. Ontem anulou praticamente o Hulk. O Bruno Mendes também, que é um tanto quanto desacreditado, que vinha jogando aí o Raul Gustavo e o Gil. Ontem foi o Balbuena e o Bruno Mendes, foram muito bem. Bom, não vai dar tempo da gente falar de todos os times, mas a gente tem que falar do líder, do Palmeiras, que bateu o Internacional por 2-1. E aí fez o seguinte, primeiro eu quero perguntar para vocês, como foi a partida? Gostou do futebol apresentado pelo líder? Ou ontem era jogo para ganhar e não para jogar? Eu vou por esse segunda opção aí, viu, Rafael? O famoso tem jogo que se joga e tem jogo que se ganha? Se ganha, exatamente. E o Palmeiras conseguiu aí o segundo gol num descuido da defesa do Internacional. O Inter jogou um primeiro tempo razoável, o Palmeiras foi muito superior. Mas no segundo tempo o Inter incomodou muito o Palmeiras. O Inter hoje é uma equipe muito bem ajustada pelo Mano Menezes, é uma equipe que sabe o que quer. Conseguiu o empate já depois dos 30 minutos e daí sofreu esse 2-1 já quase 40 minutos, né? Se não me falha a memória. Numa bola que a defesa do Inter cochilou realmente. Foi um jogo. Agora, o que eu não gosto, é do treinador do Palmeiras com o que ele vem nas entrevistas. Por que você está falando isso? Olha, ele é um bom treinador, ele está fazendo muito sucesso, ganhou tudo dentro do Palmeiras, realmente tem a qualidade. Agora, quando ele vai para as entrevistas,
ele desanda, ele só fala abobrinha. Ontem, por quê? O que ele falou? Olha? Não, ontem fizeram uma pergunta para ele já foi lá no VAR, já ressuscitou aquele jogo contra o São Paulo, falou que quer saber se o campeonato vai ser decidido dentro das 4 linhas, que não pode ter o VAR, que não pode ter isso, que não pode ter aquilo. Ele só acha que o time dele é prejudicado. Ele fala muita asneira nas entrevistas e é um mimimi, é um chororô sem tamanho. Ele não respeita a imprensa, ele não respeita os adversários, ele acha que ele é soberano. Infelizmente, essa é a minha opinião. É um cara que tem qualidade profissional, montou o Palmeiras, o time sabe jogar dentro do que ele quer. Em alguns momentos dá sorte, em outros momentos é aquilo que você falou, joga para ganhar e consegue, né? É um time que não desiste. Então o mérito dele. Como entrevistado. Até eu falo isso pelo seguinte, Paulinho, deu 40 minutos no primeiro tempo, o Palmeiras teve tranquilamente umas 15 finalizações. Sim, bola na trave, tudo. Ele poderia vir e enaltecer o feito dele nesse primeiro tempo. Exatamente. Que ele amassou o Internacional, que é então um dos postulantes ao título. Aí o que acontece? Ele vai lá chorar por G4, por VAR. Que não tem nada a ver, né, dentro do contexto do futebol e o que apresentou a sua equipe. Ele não precisou do VAR, ele não foi prejudicado pelo VAR, ele levanta isso. Ele fala que o gol do Murilo deveria ter sido validado. Ô, Rafael, isso tudo que acontece no VAR hoje, isso é decisão da CBF, já foi apresentado para os clubes, para os juízes, é um consenso de atitudes que são tomadas pelo VAR. Então tem que respeitar isso. Agora a linha foi traçada certinha. Não, ele reclamou disso, e aí por que eu tô provocando essa discussão? Porque na hora que ele foi falar da linha, que aí ele voltou no jogo de São Paulo e tudo mais, ontem esse gol com o Murilo, um belo gol do Murilo, inclusive, o que acontece? Você pode ver que os dois jogadores do Internacional que dão condições que dariam condições, ele tá com o braço na frente. Aí você não pode jogar com o braço. Sim. E aí ele fica numa discussão que não precisa. Ele ganhou o jogo. O problema que eu acho com relação a VAR, tudo, é que está sendo realmente o ano passado, esse ano, agora tem que ajustar. Por exemplo, na Inglaterra, eles traçam tem um traçado de linha diferente, linha mais larga, que aí dá para você ter uma outra conotação do lance. Então, ajusta isso. Agora, não é reclamando da forma com que vindo, coisa que está decidindo e tudo, pelo VAR, que o VAR não pode ser isso. Ele usou um termo que o VAR tem que decidir em lances clamorosos. Lances clamorosos, não precisa do VAR. Exatamente. Para. Bom, enfim. A gente tem alguns times para falar ainda, vai ficar para amanhã, esses outros jogos a gente vai deixar para amanhã, mas uma rodada tanto quanto agitada e que favoreceu muito bem o próprio Palmeiras, né, Paulinho? Exatamente, né? As outras equipes estão tropeçando e o Palmeiras vem aí fazendo, às vezes tem nem boas atuações, mas vem aí faturando seus 3 pontos, né, Rafael? Isso aí é muito importante para chegar na ponta do campeonato. João, para fechar o panorama esportivo, dá para falar que o título fica entre os 3 primeiros aí, Palmeiras, Corinthians e Fluminense, ou não? O crescimento do Fluminense é gigantesco. O próprio treinador Fernando Diniz, ele é muito objetivo. Ele fala que ele joga o Fluminense para chegar aí em cima e para competir, para ser campeão. Palavra dele, palavra inteligente. Que ele joga todo o otimismo em cima do jogador do Fluminense. A própria crônica esportiva já dispara também o Fluminense como aí chegando lá em cima. Agora tá aí, Rafael. Palmeiras, Corinthians num futebol simples, limitado, mas está conseguindo os resultados. Flamengo vem crescendo. Entre os 3, não, Rafael, mas você pode analisar até o 7º, mas as coisas estão brigando ainda. Eu acho que o Flamengo vem para incomodar nessa segunda. E o Galo? Também, eu acho que aí vai abre para 5. Abre para 5 aí, mas com chances maiores para o Atlético. O Cuca tem um carisma muito forte, vai realmente incomodar. O Palmeiras vai... Agora, o Palmeiras, com todo respeito,
a permanência dele em alto nível começa a cair. O estresse dos jogadores, essas coisas erradas tudo. Então ele tem que ter muito cuidado com esse momento para manter no topo. E o Flamengo vem subindo e o Atlético também a chance. Um abraço especial para Maria Amélia, um abraço especial para Fabinho do Tabuão, para a galera que está participando com a gente, o Galo, o Emerson, o Rogério, o Silvio, o Antônio Carlos e toda a galera, o Eduardo também participando do Panorama Esportivo. Isso amanhã aí, a gente traz mais detalhes, Rafael, inclusive desses jogos que a gente não falou hoje, Paulo. Exatamente, principalmente do América amanhã, falar bastante do América, né? Um abraço lá pro Paulinho, Gatinho, grande lateral, hein? E quando a gente jogava bola. Jogava muito. Exatamente. O Zé Américo e também lá pro doutor Elias Abdala, também pro doutor José Abdala, sempre ouvindo a clube e torcendo pro São Paulo. Se aproveitar, deixa eu deixar um abraço aqui ao João Cruzeirense, né? Aí no Parque 1, também ao Zé Augusto, aí o Índio Cruzeirense é corintiano de carteirinha, tá sempre ligado no Panorama Esportivo, que vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá.